Familiares da macro-região enfrentam uma verdadeira batalha em busca de medicamentos de alto custo. A falta de muitos remédios, com frequência, compromete ainda mais a qualidade de vida dos pacientes que sofrem com doenças raras. E esse é o assunto de hoje, aqui no Jornal da Clube. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região, formando opinião em Ribeirão Preto, está conosco o advogado Dr. Ademar Padrão. Em São Carlos, o Dr. José Nelson Martins Diniz, ele que é farmacêutico bioquímico. E em Araraquara, Gustavo Matar, especialista em gestão pública. A gente começa então aqui em Ribeirão Preto com o advogado Dr. Ademar Padrão. Doutor, é um absurdo, né? A gente vê que em pleno 2024 a gente ainda tem que falar de famílias que tem que procurar a justiça para conseguir então acesso a esses medicamentos de alto custo, né? Bem-vindo aqui, doutor. Obrigado, André, pelo convite mais uma vez no dia de hoje. André, realmente olhamos, no prisma da judicialização que não deveria acontecer porque, na verdade, a legislação baseada, inclusive, no artigo 196 da Constituição Federal, mas a legislação deveria atender a população diretamente, através do Poder Executivo, através das prefeituras e dentro do Sistema Único de Saúde, no qual elas participam, através da Lei 8080 de 1990. Porém, na prática, realmente não acontece. O absurdo que estamos falando começa inicialmente por conta de uma estrutura errada de país que centraliza tudo em nível federal. E os municípios ficam alijados de poderem atuar de uma maneira mais ampla e com mais autonomia econômica, inclusive. Essa é a questão principal. Agora, no dia a dia, é exatamente isso. A justiça como uma forma da pessoa, do cidadão, conseguir alcançar aquele tratamento através de um medicamento, sendo que antes ele já passou outras etapas pelo sistema de saúde. Etapas essas que muitas vezes não foram suficientes, não foram eficientes para poder dar aquilo que está escrito na Constituição, que é a saúde. Então, às vezes falamos da saúde, do Ministério da Saúde, e neste caso, aí fazendo um paralelo, acaba sendo uma questão, na verdade, de doença. E isso, na prática, é dessa forma. Eu fico imaginando, na condição de advogado, as pessoas que não conseguem uma medida judicial, porque hoje já acontece problema para quem já tem uma medida judicial em curso, concedida, inclusive, muitas vezes, definitiva. Ele tem problema no fornecimento. E eu lembro que, na prática, muitas vezes, principalmente alguns tipos de tratamentos, a pessoa ficando sem medicação 60 dias, ela tem uma involução na doença da ordem de 7%. Então, isso é muito grave. Na questão judicial, o Supremo Tribunal Federal já determinou parâmetros para o fornecimento de medicamentos, tem até um tema já definido para essa matéria no Supremo Tribunal Federal, que é o tema número 6, que determina, entre outras coisas, o fornecimento para a pessoa que é hipossuficiente, não tem condição financeira, mas também dentro de uma regra, às vezes, difícil de atender, um relatório médico fornecido por profissional e convalidado por alguém de confiança do magistrado, o grupo de medicamentos constando dentro de uma tabela também do sistema de saúde, para poder identificar se é o órgão federal, estadual ou municipal que vai ser responsável pelo fornecimento, e também um aval, uma certificação de um comitê que diz exatamente se esse medicamento é ou não é eficaz. Basicamente, na questão judicial, é assim que a coisa desdobra. Doutor, obrigado por enquanto. A gente volta a se falar em instantes. Deixa eu ir agora a São Carlos. Lá está o doutor José Nelson Martins Diniz, ele que é farmacêutico bioquímico. Doutor, muito bem-vindo aqui. Eu começo perguntando para o senhor, então, já que a formação do senhor é nessa área dos fármacos, como é que o senhor analisa a falta de medicamentos importantes nas farmácias de alto custo, tanto dos municípios quanto do estado? Bom dia, obrigado pelo convite. Veja bem, o processo é um processo complexo para poder dispensar esse medicamento, que vai desde a prescrição, a necessidade de cumprir um protocolo. Esse medicamento é então solicitado e é fornecido para o município via Delegacia Regional de Saúde de Araraquara, e
para esse medicamento chegar via a Delegacia Regional de Saúde, existem inúmeras etapas que devem ser cumpridas. Então, isso acaba fazendo com que demore um pouco esse medicamento, a disponibilidade ou a disponibilização desse medicamento para o paciente. Isso vai desde o processo que tem que ser cumprido, o protocolo que tem que ser cumprido na prescrição, até a gente receber propriamente o medicamento na farmácia municipal e esse medicamento ser então encaminhado para o paciente. Por isso que demora. Às vezes acontece algum entrave burocrático da compra da medicação, às vezes pode acontecer algum problema da falta do princípio ativo no laboratório, então o laboratório não ter naquele momento para fornecer o medicamento. Inúmeros são os fatores. A gente tenta fazer de uma forma organizada e uma gestão muito adequada para que o paciente receba com a maior rapidez possível, mas que normalmente demora em torno de um mês. Doutor, e faltando esse medicamento, por exemplo, para uma pessoa que fez um transplante, um medicamento então para evitar a rejeição desse órgão, ficar alguns meses que seja sem esse medicamento, pode ser um risco para essa pessoa? Quando de uma patologia específica que tem necessidade do uso de forma mais rápida, esse medicamento é solicitado até de uma forma anterior, de forma que garanta que esse medicamento tenha. Isso acontece para alguns medicamentos de uso crônico. Normalmente um medicamento tão essencial, ele vai estar disponível. Se não tiver especificamente aquele medicamento disponível, pode ter um substituto para ele no lugar. Então, não é uma coisa que aconteça rotineiramente a falta desse medicamento, mas é uma possibilidade de acontecer. Eu vou agora até a cidade de Araraquara falar com Gustavo Matari, especialista em gestão pública. Bem-vindo aqui mais uma vez. Gustavo, prazer falar com você. Gustavo, a gente percebe que os anos vão passando e esses problemas não são resolvidos. Por que é tão difícil assim resolver essa questão de estoque de medicamento para oferecer um atendimento melhor à população? Falta o que do gestor público na sua análise? Gustavo, bem-vindo aqui. Tudo bom? Na verdade, a principal coisa é o planejamento e a boa execução com controle social. Quanto mais a sociedade ficar em cima, né, igual os colegas mesmo disseram, o Ademar, o José, a gente precisa de uma... não é nenhum favor que a população está pedindo, é um direito nosso. Segundo o artigo 196 da Constituição, a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. E não é de graça, a gente está pagando imposto, gente. Então, tem gente que tem vergonha, às vezes, de pedir um medicamento de alto custo ali, porque acha que está tirando de outro. Não, na verdade, quanto mais a gente exigir os nossos direitos, mais o Estado vai ter que se organizar aí para atender, né, para quem precisa, lógico, mas é necessário que a população, e vocês da mídia têm um papel muito importante nisso, fiquem em cima da gestão pública para que isso possa acontecer de uma maneira muito boa. Principalmente, como o colega Ademar falou, para os pacientes crônicos, não pode faltar, né? Eu tenho um caso pessoal que eu sou portador de diabetes e a gente não pode ficar sem insulina, né? Então, às vezes, a gente vê alguns absurdos de o paciente pegar um mês a insulina dele e no outro mês faltar. E aí? Por que não tem, né? Então, as compras têm que ser feitas de maneira planejada no início do período ali, já para conseguir melhores preços. Não pode ficar comprando todo mês o mesmo medicamento que vai pagar mais caro. Então, tem que comprar um lote grande, fazer essa gestão do medicamento para não ter nenhum vencido também. Então, buscar, né, ter uma ordem de prioridade, qual o medicamento que o paciente não pode ficar sem, de fato. E um governo mais ativo, né? Um setor público que vá atrás do paciente também. Às vezes o paciente tem resistência a tomar determinado medicamento e o setor público precisa cada vez mais, visando inclusive uma economia, no fim das contas, ser mais preventivo, né? Você gastar menos com o curativo e fazer uma prevenção. O jeito de economizar na saúde é esse. Você tem uma população saudável. Se você estimular a saúde da sua população, vai ter menos problemas de doença e você vai conseguir gerir melhor seu recurso. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cada $1, R$1 que a gente gaste aqui com
saúde preventiva, a gente economiza depois com essa saúde curativa. Então, os medicamentos, muitos deles, inclusive no caso dos transplantados, eles têm uma função de também estar prevenindo gastos maiores, gastos sociais, né? Porque a pessoa fica afastada e tem esse problema de saúde, e também mesmo financeiro. Então, gastando com medicamento, na verdade, você está ali economizando, né, você que eu digo, o setor público, o governo, ele tem que ter essa visão que gastando com esses remédios e deixando essa população bem atendida, você, na verdade, está economizando ali no futuro e está atendendo bem sua população. Trabalhar com prevenção sem dúvida alguma, palavra-chave, deveria ser pelo menos. Eu volto a falar com você já, Gustavo. Deixa eu conversar agora novamente com o doutor Ademar Padrão, advogado. Doutor, eu gostaria de saber do senhor o seguinte aspecto. O Jornal da Clube mostrou até recentemente, então, essa falta de medicamentos de alto custo para combater a possível rejeição de um transplante. Se esse medicamento faltar e uma pessoa perder esse órgão que foi transplantado, pode sobrar responsabilização para alguém, para algum ente? Explique isso para a gente, doutor. André, realmente casos graves acontecem, às vezes a rejeição e até a morte do paciente. Evidente que no plano judicial é possível sim a reparação e a indenização. Agora veja, André, foi muito bem colocado pelo Gustavo em relação à administração. Essa questão ela acontece iniciando numa parte operacional que foi explicada já pelo outro entrevistado e depois numa parte administrativa que, se não resolvida, desdobra na questão judicial. Veja, é o que nós não queremos. Então, a indenização e reparação, ela é devida a todo e qualquer tempo. Porém, veja, a organização desse sistema, se for de uma outra forma, vejo eu, seria melhor no âmbito geral da sociedade, já numa questão social mais ampla, que seria preventiva e não essa pontual, né, da curativa, e teríamos aí muito menos casos que implicasse na responsabilização do Estado. Até porque eu lembro, para quem está acompanhando, que quando falamos de judicializar, estamos ainda em nível de governo, porque a Justiça é um dos órgãos de governo existentes no Brasil. Somos em 3 poderes no Brasil. Então, o que o Poder Executivo não consegue suprir e atender a contento, depois, no momento da judicialização, é feito também por parte do magistrado ou dos ministros do Supremo Tribunal, uma valoração de que o Estado, às vezes, não pode suportar toda aquela carga. Mas está escrito na Constituição, no artigo 196, dever do Estado. Então, como resolver isso? Com políticas públicas preventivas. Agora, se o paciente, se a pessoa tiver uma regressão na doença e isso implicar em situações complexas da sua vida ou até a morte, evidente que pode ser feito a reparação e a indenização. Mas isso é tudo que nós não queremos. O que nós primamos aqui e defendemos na judicialização também é a melhoria da política pública para fazer a prevenção. A reparação e indenização não atende à vontade, pelo menos social. Doutor, acho que é importante, mesmo que rapidamente, aproveitando a presença do senhor aqui, aquela pessoa que não tem condição de adquirir um medicamento, o que ela deve fazer então para tentar isso judicial, doutor? Constituir um advogado, fazer a prova da hipossuficiência, que ela não tem condição financeira, é feito um relatório médico, ela pode fazer com o médico dela, mas depois ele vai ser validado por um médico de confiança do juiz de direito. E aí vai seguir um protocolo, conforme foi dito antes, para poder conseguir a ordem judicial de fornecimento do medicamento. Mas agora eu deixo claro, existe muita resistência por parte do órgão estadual, municipal ou federal que vai fornecer. Em juízo, nós sofremos muito para poder conseguir essa ordem, não é tão fácil assim. Agora, a prova inicial é a hipossuficiência. Se a pessoa tiver alguma certa condição financeira, infelizmente hoje está sendo deixado de lado e demora para poder fornecer. Então, seria diretamente administrativo. A judicial também passa por um crivo um tanto difícil, mas tem que tentar porque é uma questão de saúde e de vida, né, André? Com certeza, agradeço os esclarecimentos do senhor, doutor Ademar. Deixa eu voltar a São Carlos, falar com o doutor José Nelson Martins Diniz, ele que é farmacêutico bioquímico. Doutor, a gente está falando então de medicamentos de alto custo, mas a gente percebe que até aqueles mais simples, para tratar uma pressão alta, uma diabetes, por exemplo, né, como o Gustavo disse, né, que falta também para o diabético, enfim, e às vezes a pessoa sai do posto de saúde também com uma simples receita de uma UPA e que ela não vai encontrar esse medicamento ali na farmácia popular, na farmácia da unidade, enfim, isso também precisa ser corrigido, né?
Então, o medicamento de alto custo é um medicamento específico que tem um valor alto e que é padronizado para determinados tipos de patologia. O medicamento para hipertensão, para diabetes, normalmente não faz parte desse rol de medicamento. É um medicamento que é disponibilizado em qualquer unidade básica, posto de saúde da família, então é um medicamento que está mais disponível. O medicamento de alto custo é um medicamento que vai ser específico para, por exemplo, doenças do pulmão, doenças reumatológicas, uma diversidade de tipos de doença, dentre elas cânceres, patologias que foram comprovadas, que passaram por um crivo médico, foi feito o exame comprobatório para a aquisição aí desse medicamento e o encaminhamento para a DRS, para ter então esse medicamento disponibilizado específico para aquele paciente. É um medicamento que ele tem nome e endereço, ele não vem um estoque de medicamentos que vai ser distribuído. O medicamento de alto custo ele é prescrito especificamente para a patologia daquele paciente. É um medicamento que custa normalmente 1/3 do salário mínimo e é um medicamento que, com exceção dos medicamentos para câncer, ele tem uma gestão bem adequada, tem que ser tudo muito transparente, tudo rastreável. E o medicamento de alto custo, ele acaba tendo alguns passos para aquisição, como por exemplo a necessidade de realização de exames extras, por exemplo, para a pessoa conseguir um medicamento para o pulmão, ela tem que fazer um teste pulmonar que vai ter que estar entre determinada margem de resultado para que seja então disponibilizado esse medicamento. Tudo isso é feito antes na consulta de prescrição do medicamento. Então, uma vez que a pessoa precisa, o médico identificou que está precisando. Aí a gente reúne a papelada, reúne a documentação, os exames comprobatórios e dá entrada na farmácia de alto custo dessa medicação. Então, é uma medicação bem mais específica. É claro que num cenário ideal, o importante é o medicamento de alto custo ter, mas o medicamento mais simples também ter à disposição da população. Enfim, afinal, somos todos nós pagadores de impostos, né? Deixa eu arrematar esse nosso bate-papo aqui com o Gustavo Mataro, especialista em gestão pública lá na cidade de Araraquara. Gustavo, o que a gente percebe é que é o seguinte, quando você vai cobrar a prefeitura a falta de um medicamento, a prefeitura joga no Estado. O Estado joga no governo federal, o governo federal dá um jeito de devolver responsabilidade para as costas do Estado. Parece que esses entes precisam se alinhar melhor, né? Afinal de contas, são pessoas que dependem de medicamentos para sobreviver. Isso, é uma grande dificuldade. Inclusive, quem mora nas nossas regiões do interior, às vezes tem mais dificuldade de conseguir alguns medicamentos ou insumos que em outras cidades maiores, como em São Paulo, teria uma facilidade maior. Então, a própria região que o paciente mora pode aumentar o acesso dele ou não a esses medicamentos, né? A recomendação que a gente dá é que seja entrado na prefeitura, no município dele, e a prefeitura tem a possibilidade depois de, se for o caso, repassar esse gasto para o Estado ou para a União, mas muitos municípios também ficam com receio de cutucar, porque recebe ali repasses desses entes, né, de convênios e de fundo a fundo, então muitas vezes tem essa vergonhinha de repassar para realmente a esfera ali federativa que precisa arcar com um determinado custo, né? O que não deve ser o caso. Inclusive, se o paciente tiver um problema muito grave e não conseguir o medicamento ali que ele precisa, uma indicação que a gente dá aqui também é que ele compre, faça uma pesquisa, pelo menos em 3 farmácias, né, junte a documentação e, se ele tiver o recurso financeiro, compre esse medicamento e depois cobre da prefeitura, do Estado, da União, mas a recomendação nossa é que centralize as coisas, né, na prefeitura, e a prefeitura depois se vira e repassa para os outros entes, né? Ele faça essa aquisição e peça o reembolso
desse medicamento que ele tem o direito e não conseguiu, tá? Mas a recomendação que sempre dou é isso, faça uma pesquisa em 3 farmácias. Infelizmente, a gente tem uma situação que é tabelada, então não vai dar nem muita diferença de uma farmácia para outra, mas isso vai facilitar muito na hora dele receber o reembolso. Complementando um pouquinho o que o doutor Ademar disse, né, se for necessário entrar com mandato judicial mesmo, é um direito líquido e certo que é necessário ser garantido, né? Não é nenhum favor. Então, pedir uma tutela antecipada, falar com o advogado ali, não é vida ou morte, gente. Não é como se estivesse realmente soltando uma pessoa inocente da prisão ali. Então, não pode esperar, tem que ter essa agilidade. Se eu tivesse um poder, eu mudaria o nome alto custo para alto benefício, porque a gente deveria classificar esses medicamentos não pelo gasto que a gente tem agora, mas porque ele traz de bom para a sociedade e para esse cidadão aí a curto, médio e longo prazo, né? Então a gente tem uma visão muito de curto prazo, né, chamando inclusive de alto custo. Esse paciente é um alto custo? Não, a gente está dando realmente uma possibilidade dele viver mais e melhor aqui, tá? E também ter essa articulação entre os poderes, né? Entre o executivo, que é quem realmente tem que fazer, mas também com a ajuda aí do judiciário, entendendo a situação do executivo, não judicializar tudo, né? Se tiver um entrosamento melhor entre o judiciário e o executivo, muitos dos medicamentos que são judicializados, eles já podem entrar no próprio município. E o vereador pode ter um papel importante nisso, propondo medicamentos, né, que tem esse alto benefício para a prefeitura, para que que tenha um processo mais ágil para a população, tá? Um bate-papo importantíssimo, enriquecedor, tenho certeza que ajudou quem nos acompanhou em casa agora. Integraram a macro-região em Ribeirão Preto, o advogado Dr. Ademar Padrão. Em São Carlos, o Dr. José Nelson Martins Diniz, ele que é farmacêutico e bioquímico. E em Araraquara, Gustavo Mataro, especialista em gestão pública. A todos, o meu muito obrigado.